papel. Ele é vítima no passado e é culpado no presente. E é interessante dramaticamente esse efeito, porque ele tem muita raiva da pessoa que furtou o brinquedo dele, e ao mesmo tempo ele comete uma coisa errada. Vocês veem também a diferença de idade. Antes, o que foi furtado dele era um PlayStation portátil, um brinquedo de, vamos dizer, infância ou começo de adolescência. Então nós temos esse duplo papel que ele vai assumir, alguém que foi vítima e agora se torna culpado, e isso também por causa dos rolos da família dele, o pai dele, atrapalhado com um monte de coisas, etc. É uma família que sofre de uma certa desestruturação, por na medida em que o pai foi embora, o pai não paga pensão direito, o pai é um crianção que com mais de 40 anos anda de skate pela cidade, sendo que o Mac também usa skate, se não me engano, de modo que o Mac tem uma relação ambígua, né? Quer dizer, ele tem uma repulsa forte ao pai, que o irmão não tem, que a mãe não tem, mas ao mesmo tempo ele segue, certo, pelo menos esse papel do pai, esse gosto do pai. E é uma família, então, um tanto desestruturada, eu dizia, sem querer com isso passar algum tipo de preconceito contra a família uniparental ou qualquer coisa do gênero, mas no sentido em que faz falta a figura paterna, em que a própria mãe tem um horário de trabalho que é complicado, que faz que o convívio dela com os filhos seja limitado, de modo que todos eles têm algum nível de sofrimento. Não é uma família radiante, não é uma família esplendorosa. Na verdade, você vê, se a gente for fazer uma lista das famílias aí que estão bem ou que não estão bem, é um pouco complicado. Talvez a família da Tânia, ela e a mãe se entendam melhor. A família do Paul tem a complicação. O pai, que é um homem que praticamente não trabalha, a carência tremenda que tem da mãe, que morreu, o irmão que trabalha muito, que é um personagem bastante positivo, mas que justamente renunciou a estudar, abriu mão de fazer uma dedicação própria por causa disso. Então ele se encoleriza com o Paul, porque o Paul está sendo privilegiado a seus olhos, e o Paul não se dedica ao trabalho como o irmão se dedica. Tanto que o irmão vai acabar sendo o companheiro da Oksana, e vai ser, de certa forma, uma história de redenção, por assim dizer. Mas para ela, talvez, quase se eu quisesse ser muito simplificador, eu diria, para ela vai ser uma espécie de salvação e para ele vai ser uma espécie de prêmio. Quer dizer, ela é uma moça bonita, ele se sente atraído, gosta dela. Então, ele conquista, entre mil aspas, a Roxana, e a Roxana, por sua vez, que é uma pessoa que tem muitas dificuldades, muitos problemas, um sofrimento de ter sido abandonada, etc., ela vai se sentir amada. Então, o que vai também dar força para ela e para o filho dela. Quer dizer, o caso da Oksana é um pouco um caso de um problema de família que se repete. Quer dizer, assim como os pais não quiseram saber dela, o pai do filho não quis saber dela, então, ou do filho. Então, nós temos aí uma história mais feliz. Mas a maior parte das famílias tem algum problema. Talvez a Miriam e a Gina sejam realmente as melhores mães na história. Talvez também a mãe As mães são boas. A da Berta, da Tânia. Você vê que são mães que são realmente um tanto dedicadas, mesmo numa família mais complicada, que é a Capdevila, o pai é muito conservador, etc. Vocês veem que a mãe é mais coração do que o pai. E como a tendência da série é sempre você ter uma reconciliação, as famílias vão se recompondo. Você não tem conflitos que se acirram. Ou quando um conflito fica pior, ele dura pouco tempo, essa condição de estar pior. Mas aqui a questão que vai estar presente, sobretudo, é a questão do perdão. Quer dizer, o que o perdão requer? Outro dia até alguém me escreveu no Facebook, se você perdoa uma pessoa que votou em determinado candidato, que faz tais coisas ruins, segundo a pessoa me escreveu, na opinião da pessoa. Eu falei, bom, primeiro de tudo, você tem que saber se a pessoa se arrependeu. Você vai perdoar alguém que não se arrependeu? Não tem o menor sentido. Se a pessoa se arrependeu, a gente começa a conversar sobre perdão. Se a pessoa não se arrependeu, não tem o que perdoar, porque ela acha que está certa. Quer dizer, eu posso relevar, aí é outra coisa.
Eu posso relevar uma ação ruim de alguém que não se arrependeu por essa ação. Agora, se for o sentido de que rompemos devido a termos posições distintas e que depois disso eu quero a reconciliação, mas nenhum dos dois lados abre mão da posição que teve, questão não é perdão. Questão é relevar, se vocês quiserem uma expressão mais vulgar, é passar a mão na cabeça, passar o pano, qualquer coisa, mas não se trata de perdão. Perdão supõe, antes de mais nada, o arrependimento. E é curioso que esse capítulo não fale de Cristo, não fale de Jesus. Porque se existe uma religião que é uma religião do perdão, é o cristianismo. Talvez seja a religião na qual o perdão tem a maior importância possível. Existe na mensagem de Cristo claramente a ideia de que as pessoas são pecadoras ou podem ser pecadoras. Há uma pré-história, um pré-cristianismo que é o do pecado original. Todos pecaram, assim, isso está no Antigo Testamento, que não é propriamente cristão, quer dizer, é assumido pelos cristãos, mas é judeu. Então, existe um pecado original. E o que nós vamos fazer depois da mensagem de Cristo? Cristo vai trazer a mensagem do perdão, de que o amor é mais importante que a lei. Insistindo um pouco na questão de Cristo, o ponto de Cristo é: eu vim substituir a lei pelo amor. A nova lei, diz ele. Qual a lei mosaica? A lei de Moisés. A lei mosaica é uma lei extremamente rigorosa. Já fizeram um levantamento entre os judeus das proibições e obrigações que tem alguém pelo Velho Testamento, pelo que nós, não sei se nós somos cristãos, eu fui educado como cristão, não me considero tal, mas pelo que os cristãos chamam de Velho Testamento, você tem 613 normas, entre proibições e ordens, e muitas delas relativas a coisas que podemos achar até neutras eticamente. O que você come, como você se veste, o que você faz. Cada vez mais, dentro de uma reflexão ética, isso vai ficando pouco importante ou se torna importante em função de outros fatores. Por exemplo, se eu for retomar hoje a comida como questão ética, eu vou basicamente trabalhar a não fazer sofrer o animal ou talvez parar de comer seres mamíferos ou outros animais. Então, ou mesmo outros animais, ser vegetariano, etc. Esse seria hoje o sentido ético, talvez, do interdito alimentar. Já os tabus alimentares, seja dos judeus, seja dos muçulmanos, seja dos hinduístas ou dos budistas, são de outra ordem. São tabus que estão nas próprias religiões, o que torna muito difícil, por sinal, o diálogo entre elas, porque literalmente a comunhão não é possível. Comungar, o que é? Comer junto. Como eu posso comer junto de um muçulmano? Quer dizer, eu fui educado numa religião que praticamente não tem interditos alimentares, que é o cristianismo. Mas vamos dizer, se eu fosse muçulmano, como eu poderia partilhar o pão com um judeu, com um budista, etc. O pão talvez eu até pudesse, mas a carne, se o boi foi morto de forma diferente, a comida tal, se para um ela é proibida, por aí vai, sobretudo o que é carne, quer dizer, seja peixe, seja boi, seja vaca, seja porco, é aí que a maior parte dos interditos alimentares aparecem. Então, o que traz Cristo? Ele mais ou menos varre todos esses interditos anteriores. Eles não têm importância. O que passa a ter importância é a regra áurea, assim chamada, né? Não faças ao outrem o que não queres que te façam. Ou na forma positiva, faça ao outro o que você quer que ele lhe faça. Vejam, há uma diferença. A segunda é mais forte. A primeira é apenas uma abstenção. Eu não vou agredir, não vou fazer nada, eu vou ficar neutro. A segunda é uma atuação positiva, efetiva, em que eu vou ajudar, vou fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Então nós temos essas duas posições que vão se tornar fortes com Cristo. Isso traz junto a ideia de que você tem a possibilidade do arrependimento. Nenhum mal é definitivamente mal feito. Há uma expressão do padre Fábio de Mello que eu acho muito bonita. Ele diz: o cristianismo, Cristo não está interessado no que você fez. Cristo está interessado no que você vai fazer, no que você vai ser. O que você fez, ele não vai te punir por isso.
desde que você esteja disposto a agir de outra forma. Então a ideia de vingança é uma ideia muito alheia ao cristianismo, ou muito alheia ao mundo do perdão. Toda ideia de vingança, toda ideia de punição cruel, etc., ela destoa dessa mensagem cristã primitiva. Mas ainda que muita gente que se diga cristã tenha uma postura extremamente vingativa, extremamente agressiva, mas o ponto de partida é esse. Você não pode fazer uma coisa contra o outro sem levar em conta que disponibilidade ele tem. E aí o primeiro ponto é realmente o arrependimento. Eu me arrependo do que fiz. E o segundo é disposição de agora em diante de agir de outra forma. São duas coisas diferentes, porém ligadas. Eu percebo que agi errado, peço perdão. Não existe limite para o perdão, não existe o que seja imperdoável. Tudo pode ser perdoado, se a pessoa assim se dispuser. E desde que ela esteja disposta a melhorar de conduta. Isso não é tão comum nas religiões. E talvez essa seja a mensagem mais bela do cristianismo. Por isso que o perdoai não sabem, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, é complicado, porque não é Cristo que tem que pedir a Deus Pai que perdoe terceiras pessoas. São essas terceiras pessoas que teriam que pedir o perdão. E pedir o perdão não significa humilhar-se, não significa prostrar-se por terra, não. Significa dizer, eu errei. Eu errei e não quero mais errar. É esse o ponto crucial. Aqui, isso vai aparecer muito pela Hannah Arendt. Ou seja, vai haver uma ênfase, primeiro, por ela ser uma filósofa, que a gente não pode dizer de Cristo. Segundo, para dar um sentido mais laico ao que está sendo colocado. A exposição que eu comecei a fazer agora não foi pelo caminho laico, foi pelo caminho de uma determinada religião. Então, vai haver um interesse em pegar a ideia de uma pensadora, além do mais não cristã, judia, mas uma pensadora que pode colocar exatamente esse discurso do arrependimento e do perdão. Então, o perdão requer essa disponibilidade de mudança. Então, o perdão está estreitamente ligado à ideia de que o ser humano não é um ser perdido, não é um ser condenado, não é um ser sem esperança. Todos esses elementos podem surgir. Nós temos a esperança de poder viver melhor, sendo que esse melhor não quer dizer melhor economicamente, melhor financeiramente, quer dizer simplesmente viver em condições de qualidade interna, de qualidade íntima, de qualidade moral melhores. Essa a grande questão que vai aparecer aí. E aí nós já temos uma discussão de imediato que vai ter a ver muito com o nosso universo, que é a discussão das leis de anistia. Então, vai falar do franquismo. O general Franco comandou um dos regimes mais cruéis do século XX. Ele se revolta em 1936 contra a República Espanhola. Segue-se uma guerra civil de 3 anos, na qual os alemães e os italianos, nazistas e fascistas, participam ativamente do lado franquista. O lado republicano é defendido apenas pela União Soviética. Franceses e ingleses, embora sejam democracias, se isentam e fazem uma espécie de embargo a qualquer envio de armas para ajudar os republicanos, com o que eles preparam a própria sepultura, porque a aviação nazista, a aviação fascista, as tropas alemãs e italianas vão fazer seu treinamento para a guerra em solo espanhol. E a partir daí elas estarão mais aptas a invadir a França, conquistar a França, outros países da Europa Ocidental. Então o fato da França ter se omitido acaba voltando-se contra a França. A Inglaterra não chega a ser invadida, mas se ela não tivesse omitido, ela teria chegado à guerra em condições melhores do que depois de terem deixado Franco tomar a Espanha. E Franco tem um regime ditatorial bastante severo, bastante cruel, com muito morticínio, com um regime extremamente autoritário, mais autoritário até do que do seu vizinho Salazar em Portugal, embora os dois sejam aliados. Apenas ele não vai chegar a ponto de se aliar a Hitler. A história é curiosa que há um encontro entre os dois, presencial, depois da França ser derrotada pelos nazistas, em 1940, e
Hitler não consegue, aparentemente, convencer Franco a declarar guerra aos aliados para ficar do lado dele. E Hitler teria dito depois: eu prefiro passar 6 horas na cadeira do dentista sem anestesia a conversar de novo com esse general. Porque teria sido uma negociação muito difícil para não chegar a praticamente nada. Franco vai colaborar com os nazistas? Vai. Mas não vai chegar a declarar guerra, não vai sequer chegar a tentar expulsar os ingleses de Gibraltar, que é um penhasco, é apenas um rochedo, que fica na costa espanhola, mas pertence aos ingleses e serviu de base para os ingleses lutarem contra os nazistas. Então, nós temos uma evocação do franquismo e da anistia dada aos franquistas, que tem um paralelo com a anistia dada no Brasil aos torturadores. Para quem não sabe, ou para quem queira rememorar, isso é história antiga, a lei de 1979, faz 40 anos já, e a lei estipula o seguinte, que são anistiados todos os crimes cometidos, inclusive os de sangue, cometidos contra a ditadura, bem como os crimes conexos. Por conexos, eles quiseram dizer tortura. Tortura, assassinato pela polícia, etc. e tal. Então, é uma coisa bem hipócrita, porque eles não tiveram coragem de dizer ficam anistiados todos os crimes cometidos, tanto pelos que lutaram contra o regime, quanto cometidos em nome do regime ditatorial. Eles preferiram usar essa abstração, esse eufemismo conexos. E dessa maneira é que se passou a ideia de que essa anistia teria sido um acordo. Teria sido um acordo das duas partes para cessar o conflito e trazer a paz ao Brasil. Então, quando na verdade acordo é muito relativo. Basicamente a maior parte das vítimas de todo o processo de violência foram do lado da ditadura, embora muitos fossem perseguidos do lado rebelde, mas poucos deles tinham cometido crimes de sangue. Então, a anistia foi em boa parte uma autoanistia. Outros países da América Latina também deram autoanistia. A Argentina foi um deles. Essas autoanistias em outros países foram revogadas, exceto no Chile e no Brasil. Nos outros países elas foram revogadas e os criminosos foram processados, condenados, às vezes a longas penas de prisão, mas no Brasil a anistia foi mantida, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, uma decisão, acho que de 2010. Apesar de haver sucessivas orientações de cortes internacionais de direitos humanos para punir os torturadores, porque eles tinham sequestrado o poder de Estado. Eram pessoas que não tinham legitimidade para exercer o poder, assumiram-no por um golpe, e eram pessoas que, além de não terem legitimidade para exercer o poder, exerceram o poder de maneira ilegal. São duas coisas diferentes. Ilegalidade e violação da lei existente. Ilegitimidade é quando, mesmo tendo a lei do seu lado, essa lei não é legítima porque ela não tem, por exemplo, não foi referendada, por exemplo, em votação, um voto popular. Então alguém podemos dizer, a ditadura criou a sua legalidade. Ela votou um grande número de leis, por essas leis muitas medidas foram adotadas, seguiu-se a lei durante todo esse período, muitas dessas leis estão ainda em vigor. Agora nós podemos ir além e dizer, só que essa ditadura não era legítima porque nunca foi eleita, nunca recebeu legitimidade. Então, a anulação das anistias seria por um vício de legitimidade. Leis de anistia podem ser muito diferentes entre si. Para vocês terem ideia, a lei francesa de anistia para os crimes da Guerra da Argélia é mais radical do que a nossa lei de anistia. Quando a Argélia se tornou independente, o governo francês baixou uma lei de anistia. Foi uma das condições para ele conseguir acalmar os que eram contra a independência da Argélia. Basicamente brancos que moravam na Argélia e militares. Uma boa parte desses brancos fugiu da Argélia para a França. Esses militares tentaram um golpe e saiu uma lei de anistia que dizia, entre outras coisas, não só que ficavam anistiados os crimes de tortura, de perseguição, de racismo, etc., como também ficava proibido fazer menção deles. Então é uma lei não só de anistia, é quase uma lei de amnésia. Ela vai um pouco mais longe. A memória histórica fica limitada. Eu creio que acabou havendo uma autorização para você escrever história, mas você não podia usar contra uma pessoa
o fato dela ter sido torturadora na Argélia. Não podia fazer uma campanha eleitoral e dizer fulano foi torturador. Ou escrever um artigo de jornal e dizer fulano foi torturador. Vocês veem, é uma lei bem mais radical que a nossa. É uma lei que pretendia, e os argumentos dessas leis sempre são você introduzir uma pacificação na sociedade. O ponto de partida é, o conflito foi muito radical, você tem que pacificar a sociedade, e na Argentina chegou a doutrina dos dois demônios. Haveria o demônio, que seriam os guerrilheiros, os Tupamaros no Chile, no Uruguai. Seriam os guerrilheiros de vários grupos, e outro demônio teria sido a repressão militar. Os dois estariam errados, e os dois seriam anistiados, e depois os dois foram julgados. Foi revogada a lei de anistia, julgaram e condenaram gente dos dois lados. No caso, e tem muita gente que nega essa equivalência, que diz, não, houve um lado que reprimiu, houve um lado que sequestrou, roubou o poder de Estado, reprimiu, matou, etc., e não pode ser igualado a um lado que lutou, mesmo de armas na mão, para derrubar um regime ditatorial. Se vocês quiserem ver um filme belíssimo que trata disso, é o filme argentino O Segredo de Seus Olhos. Alguém viu esse filme? É um filme belíssimo, um filme muito bonito, romântico, além do mais. Uma sociedade pode anistiar, uma sociedade pode esquecer o passado, sobretudo se esse passado não foi alvo de nenhum arrependimento, não houve nenhum pedido de desculpas, não houve uma declaração de que sinto muito. Vejam, vamos pegar um caso diferente, bem diferente, a França. Em 1940, depois da derrota da França para os nazistas, o governo francês desaba e transmite o poder ao Marechal Pétain. O Marechal Pétain era o grande herói da Primeira Guerra Mundial. Ele foi o comandante das tropas francesas na guerra contra a Alemanha, e ele tinha um respeito, havia um respeito por ele muito grande. Vou ter que comer um pouco, gente, porque eu estou tendo que comer cada 2, 3 horas, um pouquinho. Então, havia um grande respeito ao Marechal Pétain. Ao mesmo tempo, o Marechal Pétain era um homem muito conservador. Ele, quando é chamado para assumir o governo da França, ele é embaixador junto ao general Franco. Quer dizer, ele está justamente na Espanha, e ser embaixador junto ao Franco não é apenas você ser embaixador junto ao Franco, é você referendar um pouco o governo franquista. Então o Marechal Pétain assume, e o discurso dele é: a França pecou. A França pecou, a França abusou e está sendo punida. Dá um licença um pouquinho. A França está sendo punida por seus pecados. O que é muito parecido com a reação do governo francês depois da derrota para os alemães em 1870 e da Comuna de Paris em 1871. Naquela ocasião, quando a França perdeu a guerra franco-prussiana, foi erguida uma igreja em Paris, que eu não gosto dessa igreja, mas tem gente que gosta, que vai lá porque fica no lugar alto, Montmartre. A igreja de Montmartre é uma igreja expiatória com X. É para expiar as culpas, os pecados do povo francês que levaram o povo francês a ser derrotado pelos alemães. Deus puniu os franceses por seus pecados, derrotando-os pelos alemães. Esses pecados incluem, inclusive, a Comuna de Paris. Então, quer dizer, o primeiro regime comunista moderno. Então, o Marechal Pétain, 70 anos depois, pensa de uma forma parecida. A ideia dele é: a França pecou, nós vamos extinguir a República, a França passa a chamar Estado francês, o emblema liberdade, igualdade, fraternidade, que vem da Revolução Francesa, é substituído por outro, trabalho, família e pátria. Vocês veem o elemento conservador, né? Não por acaso, uma organização que depois surgiu no Brasil, Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, pega a mesma sigla, TFP, Trabalho, Família, Pátria, Tradição, Família e Propriedade. Pétain começa, então, o seu regime ditatorial, repressivo, e
colaboracionista. Um termo que ficou muito conhecido, o colaboracionismo, que seria o quê? Aqueles franceses que colaboraram com os nazistas, que trabalharam junto com os nazistas, que ajudaram os nazistas. Meio espantosamente, o colaboracionismo não foi uma iniciativa nazista. Não foram os nazistas que pediram aos franceses que colaborassem com eles. Foi o Marechal Pétain e seu ministro Laval que se ofereceram seguidas vezes para colaborar com os nazistas, sem que Hitler tenha tido muito entusiasmo por isso. Hitler não queria a França como aliada. A França como aliada significaria que a França teria alguma parte igual nos despojos depois da Guerra Mundial. Ele queria a França como derrotada. Então Hitler não tinha muito interesse nisso. Não obstante, a polícia francesa ajudou a Gestapo a prender judeus. E aí nós chegamos a um episódio horrível, em 1942, quando as famílias judaicas de Paris e de várias cidades são todas presas pela polícia francesa, levadas ao velódromo de inverno, que é uma espécie de arena de bicicleta, né? E de lá são conduzidos para Auschwitz e outros lugares onde vão quase todos morrer. E quando a França é libertada pelas tropas aliadas e também pelas tropas do general de Gaulle, que são francesas, existe uma questão séria. É perguntado ao de Gaulle, marechal, general, o senhor suba à prefeitura de Paris, que é o lugar mais importante de Paris, e proclame a república. Ou seja, proclame o fim do Estado francês e o surgimento da república de novo. O de Gaulle responde, não, a república nunca deixou de existir. Ou seja, ele diz, o regime do Marechal Pétain foi ilegítimo de ponta a ponta. Por isso mesmo, de Gaulle e os gaullistas jamais vão pedir perdão às famílias judaicas sequestradas pela polícia francesa. Não vão pedir perdão porque não foi a França legítima que fez isso. Foi um regime usurpador. E isso vai criar um problema mais tarde, até que por volta de 1990 e pouco, um governante, 50 anos depois dos crimes, vai pedir perdão em nome da França. Vai dizer, não foi a França legítima, foi o regime que tomou o nome da França, mas eu peço perdão aos judeus por tudo isso. Como o Papa, vários papas pediram perdão por crueldades infligidas em nome da Igreja. Vocês vejam como isso também nos traz a questão da legitimidade. Por exemplo, se eu fosse Papa, eu poderia alegar, a Inquisição nunca correspondeu ao espírito cristão verdadeiro. Então, nós estamos rompendo com tudo que foi Inquisição, etc. Não temos que pedir perdão porque ela foi uma usurpação. Ou podemos chegar e dizer, em nome da Igreja, crimes hediondos foram feitos. Pedimos perdão por eles e renegamos a ação da Inquisição. Então, não é apenas um matiz, não é uma sutileza. Há uma diferença entre você assumir um determinado tipo de culpa e você não assumir. Então, nós temos aí uma atitude importante que é, quando se pede perdão a alguém em nome de uma ação do Estado. O Brasil, por exemplo, quando ele decide indenizar as vítimas da violência ditatorial, isso é um tipo de pedido de perdão. Então, nós estamos dizendo, aqueles que foram assassinados, torturados, têm direito a uma indenização, porque o Estado brasileiro fez uma coisa cruel, errada com eles, etc. Você poderia também dizer, não é o Estado. Vamos supor que o regime ditatorial tivesse sido derrubado pela mão militar. Tivesse havido uma revolução, como em Cuba. Vamos supor, por exemplo, Fidel Castro, quando assumiu o poder, não tinha nada a ver com o governo de Batista. Tanto que, não sei se ainda hoje, mas as Forças Armadas, o exército cubano foi fechado, e no lugar dele ficaram as Forças Armadas Rebeldes, que é o nome que ele usou durante décadas e não sei se ainda é usado. Quer dizer, seria engraçado usar ainda hoje, mas hoje quanto? 60 anos depois. Mas de qualquer forma, durante muitas décadas foi usado esse nome. O que isso significa? Não há continuidade. Nós não estamos pedindo perdão, não estamos pedindo desculpas em nome dos outros, porque simplesmente não somos os outros. Nós estamos criando uma outra situação. Quando você tem uma ruptura séria, você pode fazer isso. Agora, na França houve essa ruptura e mesmo assim, acho que foi o presidente Chirac que pediu perdão aos judeus. Em nome da França e fazendo ressalva
de que aqueles tinham sido traidores da França, etc. Mas como estavam com a autoridade francesa, isso era um tipo de perdão. Esse é um ponto muito importante que vai lidar, então, com a possibilidade da reparação histórica. Como se faz uma reparação histórica? Como você constata que uma sociedade cometeu, uma sociedade ou um governo fez uma coisa errada e você repara? Quando caíram as ditaduras cruéis na década de 80, esse tipo de reparação ocorreu de forma diferente em vários países, até que a África do Sul encontrou a melhor fórmula, na Comissão da Verdade e da Reconciliação. Vamos pegar. Você tem 2 exemplos de como lidar com o crime contra a humanidade, vamos dizer, ou com o crime da ditadura. Um exemplo, Nuremberg. Nuremberg é a cidade da Alemanha, onde Hitler fazia seus grandes comícios, e por isso mesmo os aliados escolheram essa cidade para julgar os criminosos nazistas, vários dos quais foram condenados à morte e enforcados nessa cidade. O julgamento de Nuremberg é o quê? Você edita uma lei com efeito retroativo, porque, do ponto de vista penal, não deveria existir, mas como o próprio regime era criminoso, o regime nazista era criminoso, não havia como punir as pessoas pelas leis do regime criminoso. Então tinha que haver uma legislação, e uma legislação baseada em sólidos princípios morais, de tal forma que esse vício de ela retroagir fosse apagado pelo fato de que ela estava cumprindo valores morais básicos. Então, existe essa legislação que é adotada, o tribunal se reúne a partir do fim de 45, durante um ano julga e condena a penas diferentes, inclusive absolvendo alguns, mas a maior parte condenando à forca ou a longas penas de prisão, os líderes nazistas. Essa ideia de punir vai reaparecer de umas 2 décadas para cá, numa série de tribunais das Nações Unidas para punir crimes que a própria autoridade local não puniria. Então pode ser Ruanda, pode ser a antiga Iugoslávia, podem ser outros espaços em que em algum momento o próprio Estado se tornou um Estado criminoso. Então a ONU cria um tribunal especial, cuja pena máxima é prisão perpétua, funcionando, digamos, na Holanda ou em tal ou qual lugar, e esse tribunal faz esses julgamentos com ampla defesa e condena as pessoas que são aprisionadas e geralmente pegam penas muito longas. Muito bem, esse é um tipo de atitude, que é o de Nuremberg. O que Nelson Mandela vai conceber na África do Sul é uma coisa muito diferente. São as comissões da verdade e da reconciliação. Então vejam, não se parte da ideia de tribunal, parte da ideia de uma comissão que está procurando encontrar a verdade e reconciliar a sociedade. E o princípio básico é o seguinte: todo mundo, por pior que tenha sido o crime cometido, que decidiu dizer a verdade a respeito dele, toda a verdade será perdoado. Não terá punição. E essa medida causa um certo choque, muita gente fica assim, muita gente queria outra coisa, mas isso faz parte um pouco da atitude do Mandela. Por quê? Vocês vejam, a África do Sul tinha, agora eu não sei a população sul-africana, mas em princípio a população sul-africana, vamos dizer uns 50, 40 anos atrás, era 4 milhões de brancos e 12 milhões de negros. Se vocês pegarem a Argélia, na hora da independência, 1 milhão e pouco de brancos e 12 milhões de árabes. Vocês veem, a proporção é diferente. 1 milhão e pouco de brancos na Argélia, entre eles cristãos e judeus na maior parte, é uma proporção relativamente pequena. E essa população fugiu. Ela fugiu para a França. Foi uma coisa terrível. 1 milhão de pessoas fugirem, assim, em questão de semanas, é muito difícil. Não fugiram porque fossem anjinhos perseguidos. Fugiram porque uma parte deles aderiu ao terrorismo para impedir a independência da Argélia. Os argelinos revidaram, virou uma espécie de guerra civil. O próprio exército francês tomou o lado dos argelinos e aí eles fugiram. Agora, vocês imaginem, em vez de 1 milhão para 12 milhões, que é o que, uns 8%, 4 milhões para 12, que é 25%.
Imaginem 25% da população sul-africana se mandando. Imaginem para onde vão essas pessoas, que são de origem basicamente inglesa ou holandesa. Imaginem se cabem 1 ou 2 milhões de sul-africanos na Holanda. Não cabe. Não cabe. Não tem como. A Holanda vai ter que ter um segundo andar. Não tem muito jeito, né? Dizia-se isso do estado de Mato Grosso. Dizia-se que havia tanta fraude nos cartórios de registro de imóveis de Mato Grosso que o estado tinha 3 ou 4 andares para caber todas as terras que lá existiriam. Então a Holanda precisaria ser um país, assim, um país arranha-céu, por assim dizer, para caber todo mundo lá. Ingleses, você iria mandar também, ia ser muita gente, ia criar um tremendo problema, sem contar que aconteceu um pouco isso no país vizinho Zimbábue, que foi a exclusão dos brancos, por hediondos que fossem os colonizadores brancos, eles eram quem tocava a economia. Zimbábue despencou em parte porque não tinha mais ninguém para saber lidar com a economia. Não tinha mais capacidade de gestão no país. Então, com isso, a ideia de Mandela foi: vamos superar o passado, vamos apagar, vamos anistiar. Só que é uma anistia totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente daquela anistia da Guerra da Argélia que proibia até lembrar. A anistia sul-africana é: você tem que dizer a verdade, toda a verdade. E você tem que dizer a verdade, muitas vezes, na frente das suas vítimas. Então houve uma gigantesca, não dá para falar de lavagem de roupa suja, porque não era uma briga, eram confissões. Se você confessar tudo, você está limpo. Agora, você tem que confessar tudo, manifestar tanto quanto possível o seu arrependimento e está fazendo isso para conviver com as pessoas das famílias que, enfim, foram assassinadas por você mesmo. Então, há um filme muito bonito, cujo nome me foge agora, mas é com aquela atriz Hilary Swank, não sei quem conhece. Swank se escreve S-W-A-N-K. É um filme muito bonito com ela, que trata justamente desse processo. Essa atriz também tem filmes com Clint Eastwood. É uma atriz não tão conhecida, mas de primeiríssima qualidade. Bom, mas enfim, isso trouxe para a África do Sul uma possibilidade de paz interna muito grande. Há um preço, tem um preço isso daí. Não se mexeu na desigualdade social, ou mexeu-se pouco na desigualdade social. Ou seja, a condição dos negros na África do Sul continua uma condição pobre. A África do Sul tem, sobretudo em Joanesburgo, um índice de criminalidade muito alta, decorrente justamente dessa pobreza muito grande. Então, a África do Sul não resolveu esse problema. Mesmo assim, ela evitou uma coisa que talvez fosse muito pior, um derramamento de sangue maciço. Quer dizer, o que nós teríamos tido não fosse o Mandela? Muito provavelmente teríamos tido 4 milhões de pessoas sendo enxotadas, parte delas mortas, parte delas, uma vez estavam bem armadas, matando negros. Nós teríamos tido também uma guerra civil entre grupos negros diferentes, alguns que de alguma forma colaboraram com o regime racista. Então, dessa maneira, ele conseguiu introduzir um elemento de paz. De modo geral, quando eu falo em estadistas, só um parênteses, estadista não é o mesmo que o governante. O presidente da República, o atual, por exemplo, ou seja do Brasil, seja da Argentina, eu não sei se hoje nós temos algum presidente que você possa dizer que é um estadista, que é uma pessoa com uma capacidade de governo fora do comum. Quem, geralmente, eu acho que é justo atribuir o nome estadista a alguém que pega uma situação absolutamente catastrófica e consegue fazer um país sair de uma situação catastrófica. Por isso, esses 3 da Segunda Guerra Mundial e mais o Mandela. Mandela teve esse papel notável. Agora, a condição era o quê? Era o arrependimento. Ou pelo menos o relato inteiro da história. De modo que as comissões de verdade e reconciliação, elas tiveram condições de transmitir para as pessoas tudo aquilo que estava sendo ocultado, escondido pelo regime racista, desumano que tinha vigorado lá. E ao fazerem isso, elas legitimaram o novo regime. Na hora em que você tem toda a podridão exposta do regime anterior, você legitima um novo regime.
Houve tentativas de comissão de verdade e reconciliação na América do Sul, mas nenhuma foi muito longe. O Brasil criou uma Comissão Nacional da Verdade, mas não era da reconciliação, até porque a anistia já poupava todas as pessoas. Então não havia o que dar em troca a elas. A África do Sul tinha algo importante a dar em troca, a liberdade. Se você contasse tudo, você entrava em liberdade, o que é uma coisa curiosa. Quer dizer, você cometeu crimes hediondos, absolutamente hediondos, e você andava livre. Se você não contasse, você continuava preso. Então isso tem um papel para a construção da memória de um país que é muito importante. E aí nós passamos a uma questão que não é só do perdão, é a construção de uma memória verdadeira. Como que você faz um trabalho da memória? O trabalho da memória supõe que você esteja saindo daquilo que é mentiroso, daquilo que é uma construção fictícia, falsa, está entrando nisso, numa coisa mais verdadeira. Eu estive na África do Sul, uns anos atrás. Aí me levaram, entre outros lugares, para visitar um monumento Boer. Boers eram os descendentes holandeses que foram quem colonizou a região, os mais racistas de todos, os mais racistas que os descendentes de ingleses. E aí tem um monumento deles perto de Pretória, talvez em Pretória mesmo, que é um monumento da grande migração deles, a um momento que os ingleses ocupam a costa. Então, por volta de 1800 e qualquer coisa, os Boers pegam suas carroças, etc., migram para dentro e vão se defrontando com reis negros, etc., e vencendo os negros. São todos eles traidores, todos eles patifes, segundo a historiografia Boer. E aí você tem ainda esse monumento, que parece quase um templo, relatando a história Boer. Você olha lá, eu fiquei meio pasmo, falei, gente, isso era uma coisa que poderia ter sido dinamitada, né? Não vejo porquê, mas eles preservaram. As pessoas visitam, uns visitam por curiosidade, é um monumento histórico importante, outros talvez vão lá para chorar que, infelizmente, hoje os negros tomaram conta, que, infelizmente, se perdeu tudo, mas, enfim, está lá inteira a coisa. Então, a África do Sul conseguiu esse tipo de relação com a história, que é uma relação mais qualificada. Vocês olham outros países, eles vão lidar com a memória histórica de outras maneiras. Na Alemanha, por exemplo, é crime você fazer apologia do nazismo. Qualquer tipo de apologia do nazismo é crime. Você fazer um gesto de Heil Hitler, você usar uma suástica, você publicar um texto a favor do nazismo, você corre risco de ir na cadeia. De vez em quando tem algum idiota, não por acaso alguns deles brasileiros, que chega na Alemanha e começa a brincar de Heil Hitler e coisa assim, vai preso. É crime, porque é um crime de ódio. A França adotou uma lei um pouco diferente. Na França, é curioso, o crime é você negar a existência do Holocausto, ou seja, da chacina sistemática de judeus, ciganos, eslavos, comunistas, etc. Você negar isso é crime pela lei francesa. São duas democracias. Não se pode dizer que elas estão coibindo a liberdade de expressão, porque o que elas estão é proibindo a apologia do crime. Aqui no Brasil, a imprensa tem uma visão muito diferente. Vocês leem a imprensa, a Folha, mesmo um amigo meu outro dia escreveu sobre isso, eu escrevi para ele dizendo que eu discordo, Marcelo Leite, mas é um pouco a ideologia da Folha. A ideologia da Folha é: a única maneira de você enfrentar o ódio é você deixando o ódio falar e combatendo o ódio no plano das palavras. Então, você não pode proibir o discurso de ódio. Você tem que combater o discurso de ódio com outro discurso. Bom, o avanço gigantesco das fake news mostra que falhou isso. Deu errado, primeiro. E segunda coisa, você fazer apologia do ódio é apologia do crime. É apologia do crime ou incitação ao crime. E geralmente, na maior parte dos sistemas legais, são também crimes. Eu incitar alguém a assassinar outra pessoa, ou a estuprar, ou qualquer coisa, é crime. Eu creio que em todas as legislações. Por que então incitar alguém a ser racista, a fazer tal ou qual violência não seria crime? Então, o fato desses crimes terem ficado impunes também responde um pouco pela situação que chegamos. Mas na França e na Alemanha é muito claro, esse tipo de crime não se tolera.
O discurso pode ser criminoso. Em outras palavras, e aí estamos entrando um pouco numa questão que é da liberdade de expressão e do papel da palavra, palavras são atos. Não dá para a gente... Quando eu digo, não vamos punir a apologia não vamos punir o discurso de ódio, eu estou dizendo que ele é apenas um discurso. São apenas palavras. Quando eu digo vamos punir, eu estou pressupondo, palavras são atos. Palavras têm efeitos. Palavras têm resultados. Quer dizer, eu dar um tiro numa pessoa é um ato. Eu conclamar os outros a desprezarem essa pessoa, considerarem essa pessoa abaixo da qualidade humana, também é um ato. Também traz resultados. Pode, inclusive, levar as pessoas a darem tiros nessas outras. Além do drama, do sofrimento que isso acarrete a pessoa. Talvez vocês tenham li hoje no jornal, condenação de um comediante de televisão, porque ele chamou de vaca uma mulher que tinha muito leite e amamentou muitas crianças. Essa moça, que é do interior do Nordeste, processou, ele foi condenado a uma indenização, que ele até agora parece que não pagou, conseguiu uma redução, mas até hoje ainda não pagou a multa a qual ele foi condenado. Então, e o que a justiça entendeu ao condená-lo? Ele causou um sofrimento muito grande para essa moça. Não bateu, não atirou, não fez nada, mas causou um sofrimento. Isso é algo da ordem criminosa. Então, tudo isso para a gente notar o papel importante do discurso, da palavra, o papel importante da memória. Conforme você rememore uma situação, ela tem efeitos diferentes. Tomemos, por exemplo, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi durante muito tempo celebrada no Brasil como uma grande vitória. Eu não vou defender o Solano Lopes. Solano Lopes, me parece, foi, na melhor das hipóteses, um desastrado. Na pior, um criminoso. Mas o fato foi uma guerra o que representou para o Paraguai um desastre terrível. Uma destruição da população, uma ordem gigantesca, perda de território, um empobrecimento gigantesco, etc. Quando eu fui ministro da Educação, eu conheci a ministra da Educação do Paraguai e propus a ela a gente fazer uma pesquisa conjunta, juntar a CAPES no Brasil, o CNPq no Brasil, os órgãos paraguaios e fazer um grande trabalho de memória sobre a Guerra do Paraguai, para fazer finalmente a paz pela verdade, uma espécie assim de comissão da verdade e da reconciliação. Então, isso não prosperou, eu passei para o meu sucessor, Mercadante, que então levou adiante. Hoje certamente não deve haver interesse em fazer isso. Mas, vocês vejam, isso tudo tem um papel importante, pelo menos catártico. Vamos pegar um pouquinho essa palavra catarse. Catarse é um termo que é usado por Aristóteles para descrever o papel da tragédia. Quando eu assisto uma peça trágica, e vamos entender tragédia aqui no sentido mais simples, não no sentido que eu já expus para vocês, daquela situação em que os dois lados têm razão um contra o outro. Vamos pensar a tragédia aqui no sentido simples, uma história muito triste. Então eu assisto essa história muito triste, e com essa história muito triste, eu sofro, eu choro. Eu vejo um filme que tem coisas muito dolorosas. E ao sofrer e chorar, ou eventualmente, vamos pegar o contrário, ao ver ações violentas, eu purgo. Catarse quer dizer isso, purgar, expurgar, limpar. Eu limpo dentro de mim as tendências a esse tipo de coisa. Então, no limite, um ato de violência pode ter um efeito catártico para mim. Ver um filme que tenha violência. O que leva a uma grande discussão, por exemplo, sobre filmes, games, etc. Não sei quem de vocês jogou alguma vez o GTA, o grande furto de carros, né? Agora, você tem duas interpretações em relação a esses jogos. Uma interpretação é platônica, outra é aristotélica. A interpretação platônica é mimesis, imitação. Então, você vê uma cena de violência, você imita. Você vê tem muitos filmes de violência, tem violência na televisão, tem violência na rua, as pessoas fazem imitação ou mimesis, portanto, a violência ela tem um efeito reprodutor. Essa é a visão de Platão. Platão tem medo do teatro, não gosta do teatro, por quê? Porque as pessoas vão copiar as ações teatrais.
O que Platão acha, o que o Rousseau também vai achar, em certo sentido. Quer dizer, você vai copiar as ações más que você vê no teatro. Então, por extensão, um game violento, a narrativa de episódios violentos, tudo isso pode causar efeitos miméticos. Por exemplo, então, nós não vamos contar histórias de grande violência. Havia uma época em que os jornais não publicavam suicídio. Não noticiavam suicídio de medo de que isso tivesse um efeito reprodutor. A visão platônica é essa, mimesis. A visão aristotélica, a catarsis. É, então, depuração, expurgo, limpeza. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que você, em vez de você ter a tendência a imitar, você se alivia das suas pulsões violentas. Em vez de você ser incitado a reproduzir pulsões violentas alheias, em vez da sua violência interna ser despertada pela violência do espetáculo, a violência do espetáculo faz que você limpe a sua violência interna. Muito filme de violência tem esse papel. Ou a violência em muito filme. Você tem um grande número de filmes que tem violência. Vou pegar um filme que eu lembrei outro dia, Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja tem bastante briga. Não quer dizer que as pessoas vão sair dali brigando. Pode ser muito bem que as pessoas, crianças inclusive, saiam dali aliviadas, transformando aquilo tudo numa grande brincadeira. Não existe que eu conheça, estudos bons, definitivos para dizer o efeito da violência na representação é catático ou mimético, ou é catático em tanto por cento, é mimético em tanto por cento, ou em tais situações. Não sei nem se existem estudos para comparar os dois grandes pontos para os quais se colocam a questão da catarse e da mimesis, que são a violência e o sexo. Assim como existe a preocupação de que a violência seja mimética, também existe a preocupação, mais conservadora talvez, de que o sexo causa um efeito de mimesis. E você vendo muito sexo na rua, você, enfim, começa a querer cada vez mais sexo, que eu não sei também o que teria de grandes problemas civilizacionais ou psicológicos nisso. Mas, de qualquer forma, são os dois casos para os quais os sistemas aparecem. Então, a ideia de uma comissão de verdade é uma ideia dela, de alguma forma, reduzir o elemento de violência fazer que a sociedade assuma a violência dela e purgue isso, limpe isso. Houve tudo isso, houve todo esse horror, então vamos sair disso. Até casos de pessoas que tiveram dois lados opostos que se abraçam, que se reconciliam, que criam algum elo. Eu acho que são raros, acho que são minoritários, mas existem casos desse tipo. Então, o papel dessas comissões vai ser esse. O papel, então, de você ter algum tipo de perdão. Mas, como se dizia no começo, somente se perdoa quem reconhece o mal que fez e se arrepende disso. Então, são condições muito específicas, que no caso do Brasil não existiram. Tanto que no Brasil você tem gente idolatrando torturadores. Os torturadores são homenageados, etc. Bom, vamos agora à questão dos furtos, né? Um pouco dos furtos, que é a questão principal, talvez, desse episódio. Nós acabamos descobrindo, no meio dessa história, a existência de dois furtos, né? Quer dizer, tem o furto atual, que aconteceu, e tem o furto passado. E o Merli quer que o Mac conte, que o Paul conte a Mac que furtou o PSP dele. O que, obviamente, deixa o Mac furioso, etc., mas acaba criando também um reencontro. Na verdade, ele não apenas reconhece, ele devolve ou compra um novo PSP para o Mac, que também não tem um efeito tão grande, porque anos se passaram, o Mac já não deve estar mais tão interessado num PSP. Mas, de qualquer forma, alguma retribuição existe. E, por outro lado, ele quer que o Mac conte ao Gerard, ou devolva ao Gerard, o laptop que vai conseguir através dos chineses, lá, os bandidos chineses, que estão pedindo isso. Essa é a principal história e que tem a ver, então, com a questão do perdão. Mas nós temos outras histórias paralelas que vão acontecer nesse capítulo. Uma que é muito interessante é a mãe levando o filho à escola. E o Merli que não deixa, enquanto a Silvana deixa.
Eu já tive essa experiência como professor. Eu tinha uma aluna que trazia com frequência, não, sempre a filhinha dela, que era um amor, não causava nenhum problema, era bem comportada, quietinha. A mãe não tinha quem deixar, já mais chato para a menina, coitada. Mais chato para ela, ficar lá horas, uma noite, era o curso noturno. Mas a menina brincava, e era uma espécie de xodó da classe. Um dia um colega chegou e pediu, um aluno pediu que eu proibisse a moça de levar a criança. Falei, por que você está querendo isso? Ele falou, porque ela, professor, o senhor desculpe, mas é que a gente acaba prestando atenção nela e não na sua aula. Eu falei, olha, eu fico acho até que você tem um argumento aí, mas eu não vou proibir, não vou impedir. Vou fazer isso se ela está trazendo, porque não tem alternativa, etc. Eu sei que não é uma questão unânime, e faz alguns meses um professor, curiosamente um professor de esquerda, de sociologia no Nordeste, recusou assistência na aula, a aula dele, a uma mãe que levou a criança, e ele alegou, que é exatamente o argumento do Merli, que ele não tinha que resolver o problema da falta de creche, que é um problema social, etc., que é o que o Merli coloca. É um argumento bom. Argumento bom, quer dizer, você não pode resolver no plano individual o que é um problema social. Não pode tentar colocar isso para cada um. Mas, vamos dizer, eu acho pelo menos uma discussão interessante. No caso da Oksana, isso se expande um pouco pela imaturidade em geral dela, porque vai bater na questão dela. No parque, está prestando atenção no celular e não na criança. O que leva a um bate-boca que é delicado. Porque um bate-boca em que a outra mãe que chega, você vê que ela pertence a uma classe social mais elevada. E que tanto que ela começa perguntando a Oksana se ela é babá. E vocês vejam o que é pior. Ser a babá, ou seja, está sendo paga e não está cumprindo o seu emprego, ou ser a mãe e está sendo indiferente ao afeto do filho. Sabe? Quer dizer, o que é mais grave? Mas de qualquer forma, a Oksana fica furiosa, xinga a outra, etc. Bem Oksana. Sabe, assim, bem destemperada, bem no limite do desequilíbrio, e enquanto a outra está lá, um pouco de senhora de elite, com dinheiro, sem sem os problemas da vida da Oksana, mas não está dizendo coisas erradas. Está dizendo realmente, se você tem o seu filho, você cuide dele, né? Não deixe o menino desaparecer. Tem um episódio em que o menino some. Ela não vê o menino. Então, acho que não é nesse, acho que é outro episódio. Agora, isso fica num paralelo entre Oksana e Merli. E vocês vão ver que mais adiante os dois vão ter a reconciliação. E curiosamente ela faz 19 anos no mesmo dia que ele faz 60. Então, quer dizer, vai haver um certo encontro, uma coincidência, mais a nossos olhos do que aos dele, porque, se bem me lembro, ele não fala para ela que está fazendo 60, é ela que... a gente fica sabendo porque a mãe telefona para ele, para cumprimentá-lo. Ele iria passar sozinho. Tá sozinho ele nesse momento, né? Então, e ele mesmo diz para Oksana, você está me xingando porque você sabe que eu não vou te denunciar. Não vou te reprimir, não vou te entregar na escola. É um jogo bem interessante, esse conflito todo, porque não é um conflito que você possa ter uma solução simples, trivial. Por exemplo, quando esse professor do Nordeste recusou a entrada da criança na escola, ele foi demonizado. Tem um monte de gente demonizando, sujeito desumano, etc. e tal. E o que ele argumentou tem muito a ver. Primeiro, não é o papel da escola. Segundo, tem que lutar por creche. Terceiro, se a aula fosse química, física, medicina, nem pensar. Quer dizer, isso seria uma coisa de humanas. Quer dizer, humanas, e por que humanas é mais leniente, complacente ou tolerante? Essa é uma boa pergunta. Em certos casos eu acho que não há problema mesmo, mas ninguém iria imaginar uma criança perto de um tubo de ensaio. Está totalmente fora de questão, ou de uma serra, ou do material com energia elétrica. Então, o que está acontecendo? É uma questão de violência, é uma questão de maior liberdade? É complicado. Por exemplo, aqui nós temos que andar com esse crachá. Na USP, onde eu lecionei quase a vida toda,
As faculdades de humanas não tem crachá nem no sonho. Em outras faculdades você tem. Eu lembro uma vez que eu fui visitar biomédicas, fui encontrar o diretor andava com crachá. Eu levei um susto. Falei, bom, se ele que é o diretor anda com crachá, quer dizer, não sabem que ele é o diretor, o que é, né? Depois me acostumei, são normas diferentes, mas você tem normas mais de controle em certas áreas e menos de controle em outras áreas. São coisas diferentes. Então, assim como você também tem, hoje, por exemplo, cada vez mais nas escolas ah, privadas, você tem algum tipo de controle da presença por um cartão que você passa, a entrada e na saída. Você sabe se o aluno está na aula, se ele assistiu a aula, etc. Não por uma chamada oral, mas porque ele passou o cartão. Então, você tem um elemento de controle nisso tudo, né? E no caso, voltando ao Merli, voltando melhor a essa discussão do professor, acho que do Ceará ou do Rio Grande do Norte, não lembro, todas essas questões entraram. Não é uma situação que você possa dizer que o professor, vários disseram, que o professor é desumano. Não diria isso. A questão é complicada, é séria. A solução mais correta seria realmente a creche. Na ausência de creche, talvez eu teria deixado a criança entrar. Provavelmente teria deixado, se fosse uma, fosse duas. Se, de repente, numa classe minha, 10 mães viessem com os filhos, não ia dar. Que também é um problema. Vejam, então é por quê? Porque é a minoria. Que são poucos. Mas se vierem 10, o que eu vou fazer? Quer dizer, o máximo que eu poderia fazer seria, vocês façam um rodízio e ficam brincando com a criança lá fora. Com todas as crianças lá fora. Mas não, são soluções, são situações complicadas. E o que é bom nessa conversa é que, de alguma forma, ela aponta para a necessidade de uma política pública. Quer dizer, você não pode ter simplesmente uma solução do professor bonzinho, do professor boa praça. A Silvana, nisso, ela é a pessoa legal. Eu deixaria a criança estar lá. E provavelmente ela teria capacidade de segurar a onda da criança. Provavelmente teria. O Merli não teria. Talvez, ou não quer, ou quer marcar a posição. Vocês vejam também que nem sempre, vou chamar de liberalismo, nesse sentido específico, se ser liberal, ser tolerante, etc., nem sempre é a melhor atitude. Seja em sala de aula, seja com relação a filhos, tudo. Muitas vezes é preciso você ter uma colocação muito firme de posição, para dar parâmetros. Se você não der certos parâmetros, complica. Por exemplo, voltando à própria Oksana. A Oksana é um pouco desparametrada. Ela não sabe muito bem, ela faz as coisas mais ou menos... Ela se coloca um pouco como vítima. Ela foi adotada, ela teve um filho em condições que não são as ideais, então ela tem que ter um papel duplo, que é pesado, carregado, mas ela se coloca um pouco como vítima nessa situação. Então, essa falta de parâmetro é um elemento complicado. E muitas vezes você precisa dar esse parâmetro. O papel da autoridade é, com frequência, esse. O papel positivo da autoridade. E o Merli sabe, às vezes, quando colocar esse papel positivo da autoridade. A nossa amiga é um pouco diferente. A Silvana, tanto que nós vamos vê-la assim, preparando-se para trair o Eugenie, né? Tá, assim, para concorrer no lugar dele. Bom, o que mais dizer? Nós temos a questão que já tinha sido aludida da universidade como mercado, assim, o catálogo de cursos, cursos que há pela frente, créditos, e o Melik fica muito furioso com isso e brinca, eu quero 2 ovos cozidos. É aí que ele fala dos ovos cozidos? Eu acho que eu falo duros, né? Mas em português seria cozidos. Né? Eu quero 2 ovos cozidos. Então, quer dizer, é um cardápio que você está dando. E você e a acusação mais séria, você está enganando essas pessoas. Você está dizendo que elas vão se endividar, elas vão ter dinheiro para pagar isso, elas vão ter emprego, quando o desemprego na Espanha é maciço, que elas vão crescer na vida com isso tudo, e que se a educação tem um discurso legal, que diz algumas proposições importantes,
Se a educação fosse para todos, quem iria trabalhar como pedreiro? Nós temos uma sociedade que prepara justamente a exclusão. É uma boa pergunta, aliás. Precisamos de pedreiros? Então não podemos educá-los? Ou vamos criar máquinas, criar alguma coisa para substituir o pedreiro? Eu lembro tempos atrás, uns 30 anos atrás, eu estava com um casal de amigos canadenses. Eu morava em Pinheiros. E aí nós estávamos passando na frente de um prédio em construção e tinham colocado os tijolos. E como que estava lá uma pilha de tijolos e estava alguém jogando tijolo um pedreiro jogando tijolo para quem estava acima. Era tijolo ou tijolo. Jogava e outro pegava. Os dois eram perfeitos. Não quebrou um único tijolo. Meu amigo ficou horrorizado. Falou, no Canadá, os tijolos chegam assim, um pacote grande de tijolos encapado de plástico, e esse pacote é subido. Você sobe. O que custa você encapar de plástico os tijolos de uma maneira que eles sejam maciços e uma máquina subi-los, enfim, em vez de você ter um trabalho humano tão idiota, porque é realmente inteiramente dispensável. Talvez você assentar tijolo por tijolo não é, talvez a máquina não faça bem, mas você levar isso, ela pode fazer. Agora, a questão que ele coloca existe uma desigualdade na sociedade. E essa desigualdade significa uma série de coisas, como quando ele fala também, deveria haver creches em cada universidade. Ele usa um termo que foi muito usado no Brasil, consideram a educação aqui como um gasto, não como investimento. Eu lembro de uma reunião da Unesco, em que eu representava o MEC, isso quando eu estava na CAPES, em 2006, e eu fui incumbido pelo MEC brasileiro de colocar a posição do Brasil de que educação é investimento. A posição do Brasil na época era essa. Educação é investimento, não é gasto. Então, o que significa que você não der certos controles de gasto no orçamento, não devem ser aplicados a algo que é investimento. Você não pode confundir as duas coisas. Então, é claro que não basta eu pegar o dinheiro, tirar do orçamento sei lá do quê, e passar para o orçamento da educação, que automaticamente vira investimento. Não é uma questão formal, mas é uma questão de que uma série de coisas são investimentos. Eu talvez dissesse, o ar-condicionado não é investimento, é gasto. Mas a construção do prédio, a contratação das pessoas, etc., ela pode ser. Até porque eu acho que o ar-condicionado é uma das coisas mais desperdiçadas que tem no Brasil. É totalmente desperdiçado. Assim, se liga, mesmo agora, o ar-condicionado ligado é um desperdício total. Tem razão nenhuma para estar ligado. Quando eu fui ministro, era uma coisa de louco. Eu chegava na minha sala, estava gelada. Brasília, nos meses de inverno, e a maior parte dos meses que eu estive no Ministério estava no inverno, vamos dizer, ou não tem mais frio, digamos abril até setembro, outubro, basta abrir a janela se você quiser refrescar um pouco. Então você não precisa botar um ar-condicionado. Deixar a luz acesa com o sol fortíssimo do lado de fora, um desperdício gigantesco. Isso não é investimento nem na China. E esse é um problema, muitas vezes, da administração pública. É não ter noção das economias que podem ser feitas. Essa crítica, quando é feita, ela é pertinente. Não que isso resolva todos os problemas do mundo, mas alguns problemas tem aí. Mas o MELI diz isso. Educação mesmo, propriamente dito, é investimento. É só não confundir todas as despesas da rubrica do MEC com as despesas com o que é investimento. E a sugestão dele, de um professor de ensino médio como ministro. É interessante, professor, não sei se está bem traduzido. Ele fala professor de instituto. Institutos de ensinança na Espanha é o que se chama liceu. Na França e em Portugal é o colegial, é o ensino médio. Então a ideia dele é que um ministro da educação deveria ser alguém que está lidando com os próprios alunos nessa faixa etária, sobretudo, mais até do que na faixa do fundamental. Eu suponho que seja porque essa faixa é uma faixa que fica, até por chamar médio, a meio termo entre as duas pontas, entre o fundamental e o superior. Então você lida mais com os dois problemas. Mas um ministro que fosse educador do fundamental também poderia ser uma coisa muito boa. Sabe, alguém que conheça realmente como funcionam as coisas.
A recomendação que outro dia saiu, acho que atribuída ao Karnal, de que um ministro da Educação assistisse aulas. Visse como é. É uma recomendação que tem o seu valor, tem um certo risco demagógico. Você tem tanta coisa a fazer que você não tem tempo para isso tudo. Quem fazia isso era Dom Pedro II. Dom Pedro gostava de ir ao colégio do nome dele e ficar anotando as aulas e comentando, etc. Ele tinha uma certa simpatia pela educação. Não muito grande. Não muito grande porque ele fez muito pouco para o ensino no Brasil. Tirando o colégio Pedro II, não criou uma única universidade, por exemplo. Nada. Não fez nenhuma iniciativa de alfabetização universal. Tem nada disso. Acho que Dom Pedro II é um dos personagens mais sobrevalorizados do Brasil. Existe, volta e meia se diz que o Brasil era isso, era aquilo, tinha pouco analfabetismo. Uma parte disso é mentira grossa. Mas, enfim, nessa questão toda, né, para a gente não se deter muito aí. E nessa conversa ainda sobre a universidade como mercado, Eugênie fala para o Merli, eu concordo muito com você, mas com boa parte do que você diz. Mas se a gente falar isso, a gente vai desanimar os alunos, a gente vai deixar os alunos sem ânimo para lutarem pela vida e tudo. E a resposta do Merli, então não vamos ensinar que bala mata, que tiro mata? Quer dizer, vamos dizer que vai ser tudo ótimo, ser tudo maravilhoso, quando não vai ser? Quando a situação toda pode ser uma situação bastante negativa para as pessoas. É uma discussão muito interessante essa. Eu acho muito boa essa discussão, né? E encerrando um pouco esse espaço, nós temos a Silvana propondo que desistam da viagem de fim de formatura para Florença, porque nem todos têm dinheiro. E aí é curioso, porque mostra um pouco um certo conformismo da Silvana, que é cortado justamente pela Gina, que propõe uma viagem mais próxima, a Madrid, e pelo Merli, que propõe que eles vão para uma fazenda, um lugar assim, que possam se divertir e transar, o que causa um certo choque no meio, mas que é interessante, porque os dois procuram, enquanto a Silvana, aparentemente... A Silvana é um personagem interessante porque ela é, em boa parte, uma caricatura. É uma caricatura do que seria um professor avançado. Então, é uma professora que não tem um meio termo entre Florença e nada. Enquanto os outros falam, entre Florença e nada, a gente pode fazer uma viagem ao alcance de todos, uma viagem que as pessoas convivam, não vão ver belíssimos monumentos, mas vão estar uns com os outros. É uma coisa assim. Acho que esse é um ponto que eu queria frisar. Aí nós temos alguns amadurecimentos. Eu diria que essa história tem 3 amadurecimentos importantes, esse episódio. O primeiro é o amadurecimento da família Vilaseca. O Mark bate no Paul, porque o Paul está revoltado que o irmão furtou o laptop, os colegas protestam. E existe um certo... O pai está tentando se aproximar dos filhos. Porque não é fácil, não é simples, porque ele foi alguém que os abandonou, mas está tentando se aproximar dos filhos. Você nota um amadurecimento aí. Você nota um amadurecimento da família do Paul. O pai tem uma conversa com o filho que é uma conversa bonita. Eu nunca pude dar a vocês tudo o que vocês queriam, mereciam, mas somos uma família honrada. O que é uma coisa curiosa, porque o Paul não é honrado. O Paul é traficante. O Paul é ladrão. Sabe? Então não mas existe um amadurecimento. E existe um amadurecimento do Merli. Esse amadurecimento é uma coisa que é apenas assinalado, mas primeiro nós temos o encontro entre a Gina e a Miriam, a namorada oficial e a ex-caso dele, né? E a Miriam tem uma atitude muito digna. Chegar para a Gina e falar, olha, eu não sou amante do Merli, nós ficamos juntos em tempos passados, quando ele não te conhecia, não tenho nada com o Merli, então os problemas de vocês são de vocês. E a Gina reage mal, mas depois aceita isso. E o próprio Merli tem esse momento mais difícil de fazer os 60 anos sozinho, de ter encontrar o Oksana, mas não dizer isso a ela. Se bem me lembro, ele não disse para ela que ele está fazendo anos também. O telefonema da mãe, que é o momento de consolo.
se não me engano, o filho não liga para ele, não tem outra coisa, nem Gina, que está brigada com ele, nada. E o filme da juventude dele, né? Que o comove, que, enfim, tem várias emoções. Tudo isso faz parte de um amadurecimento, né? Que acho que é uma coisa que é bastante importante aí. Eu acho que são talvez os pontos principais. Eu insisto no amadurecimento porque eu disse desde o começo que nós temos aí uma espécie de história de formação, o romance de formação, o romance de educação, como se diria quase em alemão. Em alemão se fala Bildung. Bildung pode significar formação e pode significar educação. Então, no sentido, os personagens estão sendo educados. O que é interessante é que não se trata de uma educação que vem do professor para os alunos. Não temos um monte de papéis em branco que estão sendo redigidos pelos professores. Nós temos os próprios professores aprendendo nessa interação. Os próprios pais aprendendo. Eles mesmos percebendo o que está mudando na vida deles, ou o que eles aprenderam, né? Então, muita gente, várias mães são separadas, a Gina, a Miriam, acho que a mãe da Berta também é separada. Então, vários casos, quer dizer, qual casal que você tem? Só estou lembrando a família Capdevila, que tem um casal pai, os pais do João, né, o pai mais conservador. Os outros, de modo geral, a maior parte dos outros são sozinhos, ou por viuvez, eventualmente, ou geralmente por separação. Então, e o que essas pessoas continuam aprendendo? Essa ideia também de que você não para de aprender porque ganhou idade, ficou velho, é uma ideia importante. Acho que nós temos aí todo um papel sobre educação que é significativo. E temos mais um enfrentamento aí por 3 pessoas. Eugenie reclamando que o Merli não dá provas. A Silvana sugerindo que ele denuncie o Merli ao inspetor. E o Merli dizendo que se dele depender, que ele não dá a matéria que está no inventário. E ele dizendo que se pudesse, nem provas ele daria. Nem faria isso. Quer dizer, são ideias outras de como você ensinar. E acho que esse é um ponto crucial. Quer dizer, nós estamos num momento em que é preciso aprender outras formas de ensinar. Na verdade, cada vez mais a ênfase de quem está na educação deixa de ser a de ensinar e passa a ser aprender. Está-se cada vez mais falando no trabalho de aprender, isto é, está cada vez mais se entendendo que o aluno aprende e não que o professor ensina. Ou que o professor ensinar é um meio para o aluno aprender. Eu vou contar uma história para vocês curiosa. Uns mais de 10 anos atrás, eu fui chamado para ser consultor do telecurso 2º grau, novo telecurso de filosofia. E aí, foi 2005, 2006, e aí eu lembro que eu insisti muito que eles tivessem uma plataforma na internet. Nem lembro que nome seria. Com todo o material, etc. E aí surgiu uma discussão se é que deveria haver uma plataforma para alunos e outra para professores. Como existe muitas vezes o livro do aluno e o livro do professor. Eu defendi que fosse a mesma. E eu notei que vários professores estavam incomodados com a ideia de que fosse a mesma. E eu percebi essa questão a partir do momento que você tem, sobretudo, a internet. Você poderia ter isso antes da internet, mas, sobretudo, com a internet, a diferença de conhecimento entre professor e aluno diminui. Quer dizer, potencialmente o aluno pode ter acesso a todo o conhecimento que o professor tem. Qualquer aula que eu venha dar a vocês, potencialmente vocês podem ter localizado material sem muita dificuldade na internet, maior do que o que eu vou dar para vocês. E vocês podem até conhecer mais do que eu sobre o assunto que eu estou dando. Então, isso cria para o professor uma certa instabilidade. Numa profissão já desprestigiada econômica e socialmente, como ela cria uma instabilidade do aluno poder eventualmente contestar o professor. Isso exige, então, do professor uma mudança de postura. Eu entendo que o professor tem que ter não necessariamente mais conhecimento, mais saber, mas ele tem que ter mais sabedoria. Como que sabedoria é mais no sentido da ação
do que dos conteúdos. Sabedoria é prudência, é como lidar com os outros. Muito na prática é o seguinte: o meu aluno pode olhar um monte de coisa na internet e me trazer um monte de resultados. Eu devo ter mais capacidade do que ele de saber quais desses dados são verdadeiros e quais são falsos. Porque eu tendo mais experiência, eu posso perceber que tais afirmações são absurdas. Vou dar um exemplo bem da minha área, filosofia política. A frase, os fins justificam os meios. Se vocês derem um Google, vocês vão notar, eu fiz essa experiência, derem um Google e folhearem várias páginas, vocês vão notar que há mais ou menos 1/3 de atribuição dessa frase a Maquiavel e 2/3 de afirmação dessa frase não é de Maquiavel, como de fato não é. Mas você tem uma proporção elevada, 1/3 de informação falsa. Poderia ser o contrário. Você poderia ter mais informação falsa do que verdadeira. Se você conhece o autor, ou se você conhece a sua área, você sabe, provavelmente, que Maquiavel nunca disse isso. Agora, e você sabe também que certas afirmações que você vai encontrar na internet são absurdas, porque você consegue articular com outras coisas que você conhece. Então, aí está, eu acho que o que o professor deve ter. Ele deve ser capaz de perceber isso, de perceber que determinadas informações não são... Tem elementos que te fazem desconfiar que sejam falsas. O aluno provavelmente acreditará mais do que ele lê. Essa história saiu na internet, que houve tanta brincadeira durante o período eleitoral, de pessoas que tinham lido uma coisa na internet e dado crédito. Isso é uma coisa que um professor não pode dar crédito a qualquer coisa. Ele tem que ter se especializado um pouco em despistar, em ir atrás da pista e verificar se isso tem validade ou não. E você tem muitos elementos para perceber se tem validade ou não. Se você conhece bem filosofia, ou história, ou química, ou física, você saberá nas suas respectivas áreas melhor o que é a afirmação certa e o que é a afirmação errada. Não terá 100% de certeza, mas saberá mais. Então, o que temos? Eu não tenho que ter medo de que tudo que eu tenho acesso, os meus alunos tenham acesso. O que eu tenho que saber é que eles vão ter acesso a tudo que eu tenho acesso, muitas outras coisas, que uma parte vai ser falsa, uma parte vai ser errada. E eu tenho que ser capaz de orientar para dizer, essa parte errada não vale, essa parte errada não conta. Vocês não levem isso. Aprendam também a detectar o que está errado. Ou por mentira, ou simplesmente por engano. E acho que isso vale para qualquer ciência, qualquer conhecimento. Bom, gente, temos disposição, era mais ou menos isso, agora a palavra de vocês. Boa tarde, sou a Jéssica. Tem uma questão que está na minha cabeça desde o episódio passado, que eu tenho percebido o Merli, a forma como ele passa o conteúdo, que ele passa, os assuntos que ele toca, são extremamente importantes e que surge ali com os alunos. Mas, por exemplo, nessa discussão que ele tem com o Eugenie, e que ele fala, tá, a gente não vai falar que bala mata? A gente vai fingir que lá fora está tudo bem? Mas não teria um meio termo de falar, a bala mata, a universidade é cara, tem o suicídio. Mas não teria uma forma de abordar esse assunto, mas também ensinando os alunos a conviver com isso e a viver melhor em sociedade? Porque é uma coisa que eu tenho pensado em como tratar o assunto do suicídio com os alunos, mas não de uma forma tão bruta quanto o Merli, mas também não tão cheia de dedos como os outros professores gostariam. Mas, por exemplo, apresentar o Camus, apresentar o cristianismo, mas talvez trazer o Epicuro, de falar, tem coisas que cabem a você, que cabem que você que determina, e tem coisa que não tem. Então, por exemplo, você vai se suicidar porque um vídeo seu escapou da internet? O que está ao seu controle e o que não está no seu controle? O que você tem que sentir essa culpa e o que você não tem? E aí eu daria o exemplo da Oxana. Ela tem a frustração de ter sido abandonada pelos pais. Mas ela tem a opção de dar essa atenção para o filho e não abandonar o filho dela. Então, ela tem que se sentir culpada por ter sido abandonada? Não. Mas ela tem que tratar bem o filho dela e fazer o melhor dela pelo filho. Então, não teria um meio termo entre
falar que a bala mata e não falar que está acontecendo uma guerra do lado de fora? Se não teria um meio termo entre os dois? Foi brilhante. Você fez a pergunta e respondeu. Talvez uma das grandes coisas a ensinar seja exatamente o que você disse. O que depende de você e o que não depende de você. Quer dizer, há até um comentário, acho que é budista, que é diante de um drama, de uma coisa terrível, pergunta básica: você pode fazer alguma coisa por isso? Resposta: sim. Então não se preocupe. Resposta: não. Nos dois casos, você tem alguma saída. Quer dizer, se há uma coisa que depende de você, você não se preocupe, ocupe-se. Tire o pré. Você vai se ocupar, você vai trabalhar com isso, vai mexer. Agora, se é uma coisa sobre a qual você não tem nenhuma ascendência, tipo, de onde você vem, quem são os seus pais, a sua origem, a sorte que você tem ou deixa de ter, isso também não deveria ser um motivo de grande preocupação. Acho que por aí você coloca Epicuro e os filósofos da sabedoria, por assim dizer. Esses filósofos do fim da antiguidade, que se preocuparam muito com o que o Foucault vai chamar depois o cuidado de si, uma certa estética da vida, uma maneira de você conseguir ter a melhor conduta possível sem desperdiçar a sua energia com aquilo sobre o qual você não tem controle. Acho que a gente poderia pensar isso em outros episódios aí, em outras coisas também, né? Talvez o ponto importante que você esteja apontando é o seguinte: dizer, você é senhor do seu destino, não ilimitadamente, mas dentro dos limites que você tem, você pode fazer suas escolhas. Você pode, desde que você saiba o que você pode e o que você não pode mexer. Oi, gente, boa tarde, professor, boa tarde. Tomando aqui, logo no início, uma pergunta que você fez, né? Que o senhor fez. O que o perdão requer? E aí depois, no desenvolvimento da aula, foi falando a respeito do arrependimento e que o arrependimento é assumir a culpa. Nisso eu fui pensando, e aí é o seguinte: então nós temos uma relação, uma dinâmica, em que do perdão você tem quem perdoa, o perdoador, e o perdoado, que é aquele que errou, se arrependeu e assumiu a culpa. Até aqui tranquilo. E nessa relação, eu pelo menos entendi como uma relação de poder, em que o perdoado, anteriormente, ele exerce uma força, ele exerce um poder sobre a pessoa, o objeto, enfim, né? E que não é a melhor, vamos dizer assim. Depois ele se arrepende, assume essa responsabilidade, essa culpa, diz: olha, estou errado, e agora eu dependo, então, daquela pessoa ou objeto o qual eu errei, né, que passará a ser o perdoador. Eu, como culpado, dependo, então, do seu perdão. Então a gente cria uma outra relação de poder, uma outra relação de força, ou então um subnível, digamos assim. E aí, linkando com a questão da lei da anistia aqui no Brasil, na qual a lei de anistia, então, analogamente, ou por lógica, eu deduziria que seria uma formalização do não arrependimento do que aconteceu, Exatamente. Se eu não estiver errado. Então, é a formalização. Então, se eu não errei, então eu não tenho que pedir desculpa, eu não me coloco nessa posição de culpado. E se eu não tenho que pedir desculpa, então eu não dependo do seu perdão, fica por isso. Ou seja, com a lei da anistia, isso daria um grande poder à sociedade. Além, veja, porque a sociedade no geral, né? Porque se a galera que fez lá todas as atrocidades, enfim, que seria perdoada até então, porque ele afetou a sociedade, num termo geral, estou colocando aqui, sendo generalista. Agora, se eu não tenho que assumir essa responsabilidade, então a sociedade não vai me perdoar de uma certa forma, eu não vou ter que cumprir os meus erros. Então, para mim ficou... E aí acho que está morando a minha dúvida, que é essa relação da lei da anistia, né? O impacto. Força é basicamente força bruta, força física.
mas pode ser também, bom, ao passo que o poder sempre supõe uma reciprocidade, um reconhecimento. Para alguém ter poder, tem alguém que aceita esse poder sobre si. Então, quando eu uso de violência sobre alguém, essa aceitação é relativa. Quando os militares deram 80 tiros e mataram o músico, isso é um ato de força, não é um ato de poder. É como se a passagem vamos dizer, do delito, do mal feito, ao perdão, fosse uma passagem também da força ao poder, da força do malfeitor, do newsfaker, do bandido, ao poder daquele que vai restaurar um certo equilíbrio na relação. No caso da ditadura militar, na verdade a vítima disso tudo é a sociedade, porque o torturador não torturou apenas, por exemplo, o preso fulano, o preso cicrano, a presa Dilma Rousseff. O torturador, ele colocou a força dele sobre a sociedade como um todo. Eu posso complicar um pouco a coisa e dizer a sociedade tolerou, acatou, aguentou, então não foi só força, foi interiorizado, teve um elemento de poder. Mas para simplificar, eu vou insistir no elemento de força, porque sem a força bruta aquele regime não teria durado. Então aquele regime dependeu de um elemento muito forte de força bruta, que as pessoas preferiam, a maior parte das pessoas preferiam não enfrentar, mas a força bruta era a chave dele, né? Então, nesse sentido, a sociedade, nesse período, ela está sob um regime de força, literalmente, no período da ditadura. Quando você tem um regime democrático e mantém a lei de anistia, aí entraria uma discussão complexa sobre o que nisso é força, o que nisso é poder. Eu não sei se aí eu conseguiria explicar ainda por essa dicotomia de força-poder. Talvez aí eu fosse mais falar da carência do déficit democrático da sociedade. Uma sociedade democrática não teria tolerado isso. Posso pensar que o perdão faz avançar alguma situação? Talvez não seja nem essa palavra avançar, mas que talvez me liberte ou me libere para vivenciar novas coisas, porque se eu tenho perdão, o perdão tem uma situação não resolvida, a qual necessita de um perdão ou um esquecimento, que a gente sempre sabe que não vai haver esse esquecimento, porque existe uma história por trás disso. Então eu posso pensar que esse perdão vai me garantir essa liberdade para eu poder seguir a história ou a vida, enfim. No princípio, sim. Agora, pensando perdão para valer, isto é, precedido de um arrependimento da parte que agiu mal. Se houver perdão sem arrependimento, isso não é perdão, isso é passar pano, sabe? Não é. Então, nesse sentido, veja, eu vou fazer tentar uma explicação rápida de uma coisa bem mais complexa. Você pode ter uma pessoa que fica paralisada num momento da vida dela. Essa paralisação pode ter sido causada por um trauma. Trauma é uma palavra que inicialmente quer dizer algo como pancada. É uma palavra médica. Então eu tenho um trauma no joelho, quer dizer, eu levei uma pancada no joelho. Por extensão, trauma passa a ter um sentido psicológico. Eu tive uma experiência horrível, etc. Eu posso ficar paralisado nessa experiência, não conseguir sair dela. Eu posso ficar paralisado nela porque ela é muito pesada, e em alguns casos posso ficar paralisado porque eu não quero abrir mão disso. Eu me agarro nisso, sabe? Isso de alguma forma me dá a felicidade de ser vítima. Vamos usar esse termo um pouco duro, mas às vezes ser vítima se torna um grande álibi. Eu não sou culpado, eu sou vítima, me fizeram tudo isso, então eu não vou lutar para ter minha vida. Se a gente partir do princípio de que cada um de nós é responsável por ter uma vida boa, eu não posso passar a vida toda culpando minha mãe, minha avó, meu tataravô, sabe? Não posso culpar, por exemplo, os portugueses, né? Eu lembro no ano 2000, um português que veio ao Brasil falou: gente, eu estou cansado. Vocês só falam da herança portuguesa, vocês estão independentes há 200 anos, gente, Portugal. Agora é vocês com vocês. Quer dizer, isso é um pouco um vitimismo brasileiro típico. Qualquer coisa entra a colonização lusitana. A gente preferia ter tido holandês e isso ser uma África do Sul, se aquele horror ter apartheid.
Não foi tão ruim. Comparado com a colonização holandesa, mas foi melhor. Foi menos cruel, digamos. Então, você ficar culpando, o que é isso? É você ficar paralisado. Um dos termos para dizer isso é estase, de onde vem estático. Então, se você quer, entre aspas, curar uma situação, você tem que circular, tem que mandar ver. A coisa tem que continuar andando. Não pode ficar parado num tempo do passado, no amor vencido, no prejuízo que você teve, na frustração no emprego. Você tem que ir adiante. Então, nesse sentido, o perdão pode ser importante. Quer dizer, o fato de que você para de continuar culpando sempre a mesma pessoa, culpando a situação. Que você para de certa forma, terceirizar a sua infelicidade. Então, nesse sentido, o perdão é importante. Agora, vamos complicar. O perdão supõe arrependimento. Vamos supor alguém que me fez uma coisa ruim, nunca se arrependeu. Aí, dependendo da coisa que a pessoa fez, uma coisa se for crime, vai, denuncia, processo, tudo mais. Outra coisa, não foi crime, mas foi um fator de sofrimento. Melhor coisa é você fazer a coisa também andar, circular, você não ficar preso a ela. Então, aí eu estou indo além da questão do perdão, porque não se trata absolutamente de perdoar uma pessoa que nunca se arrependeu do mal feito. Mas se trata de você não se deixar governar pelos outros. No fundo, o que está um pouco em jogo nesse desdobramento da questão, que vai além do perdão, em que medida eu estou sendo governado por mim, em que medida eu estou sendo governado pelo outro. Porque o que é terrível, por exemplo, no espírito da vingança, no espírito do ressentimento, é que você abre mão da sua felicidade. Pergunto isso até fazendo esse comparativo com o Mark, porque até onde ele está sendo governado por ele e até onde ele está sendo governado por outro. A partir do momento em que ele, tudo bem que ele vai lá, ele tem a escolha de pegar o laptop, no entanto, ele é, de uma certa forma, compelido a isso, já que ele está passando por uma situação completamente, enfim, difícil para eles lá, e ele acaba vendo nessa forma rápida de tentar sanar esse problema. Então, nesse sentido, porque ele acaba tendo esse dualismo em que, né, como foi comentado aqui, ao passo que ele é o culpado, ele é a vítima. Então, o perdão faz sempre andar, é só isso. Dependemos sempre do perdão? Acredito que não, porque pela resposta que você deu, a gente consegue, nós temos outras saídas ali, senão o perdão. Tudo bem, pode ser que hoje, contemporaneamente, a gente possa atribuir um valor muito grande ao perdão, uma benevolência, enfim, daquele que consegue perdoar efetivamente, né? Não sei, talvez uma supervalorização disso daí, sendo que também pode depender dele viver bem com isso, sabendo assim, olha, não perdoei porque o cara talvez nem se arrependeu, ou mesmo que o cara se arrependeu, eu não consegui perdoar, mas eu vou continuar vivendo a minha vida dentro de uma ética ok, digamos assim. No último capítulo que a gente viu antes desse, quando a Tânia diz ao Paul, você não para de dizer que é pobre, você não se suicida. Sabe, quando ela provoca isso. Quer dizer, você está o tempo todo colocando fora de você a responsabilidade pelas coisas que você é. Afinal de contas, ela não diz isso. Você é um rapaz bonito, as meninas gostam, você tem muito elemento para ter sucesso na vida, etc. E tal. Por que esse troço o tempo todo fica dizendo que é pobre, é pobre, é pobre? Você não vai à luta, seu irmão trabalha. Entendeu? Quer dizer, não estou dizendo a questão social, não estou dizendo que o pobre está se vitimizando. Estou pegando um caso específico de alguém que é pobre, mas mora numa casa decente. Quando a gente vê o apartamento dele, fala, bom, pobre... Quem mora numa casa desse tipo, no Brasil, não é chamado de pobre. O Rodrigo faz um comentário aqui a respeito dessa questão do professor e do aluno, onde o aluno poderia ter também tanto acesso ao conhecimento quanto ele, e ele fala assim, dá um comentário sobre a semelhança disso em relação ao domínio musical e como que isso se desdobra no improviso. Então, ele vai estar colocando aqui um comentário onde... apesar do aluno também ter acesso ao conhecimento, o professor teria algum tipo de privilégio de performance, porque ele teria algum tipo de domínio um pouco maior do conteúdo. Uhum. Então ele coloca essa questão. Faça o outro pergunta. Tá.
A Caroline, também um pouco também tá na ideia da Hannah Arendt, ela coloca a questão dos 80 tiros que aconteceram e que aparentemente a sociedade não ficou tão paralisada, tão chocada quanto deveria ficar. E ela coloca como que os agentes, como que a gente, como professor, poderia agir como agente de mudança dessa sociedade, despertar a sociedade para esse cenário. Bom, então vamos lá. A questão, nos dois casos se coloca a questão do papel do professor, né? Quer dizer, se o professor tem um certo poder pela performance, tem. O professor, enfim, é bom para o professor ter um certo elemento teatral também. Vocês veem o Merli, sabe teatralizar, tem que ter uma retórica, tem que saber se expressar bem. Eu lembro uma amiga minha que deu aula uma vez, deu um seminário uma vez, em História, e o professor, que era um velho professor de História da USP, falou: a senhora é sádica, porque a senhora deu uma aula tão chata que a classe toda sofreu muito. A senhora vai dar esse seminário de novo, sem essa chatice, porque ela deu tudo monocórdio, né? Então o professor precisa ter esses elementos, e essa performance é um papel importante do professor. E a gente tem maneiras muito diferentes de fazer isso. Vocês veem vários professores dando aula ao longo do Merli, e você vê que eles dão aulas muito diferentes entre si. Ninguém com o brilho do Merli, nem mesmo o brilho da Silvana, mas dão aulas diferentes que funcionam. Quanto à questão do que nós, como professores, podíamos fazer para sacudir esse marasmo, essa tolerância em relação ao odioso, etc. Essa é uma situação muito difícil, a gente saber como que a gente poderia fazer isso, mas eu acho que um dos pontos delicados da sociedade brasileira é uma falta de cultura política, uma falta de educação política. Isso leva a uma situação, por exemplo, em que o único mal que a sociedade brasileira reconhece é o da corrupção. Ela tem muita dificuldade de reconhecer, por exemplo, a miséria como um mal, a pobreza como um mal, a injustiça como um mal. Aparentemente, a culpa de tudo é de gente que rouba dinheiro público. Por exemplo, quando Prestes Maia, prefeito de São Paulo, decidiu canalizar os córregos, acabar com a água que corria ao ar livre, essa cidade é água. Nós somos quase um lago, por assim dizer. Nós temos quantidade de córregos enormes, mas que estão hoje canalizados, tapados, que de vez em quando tem uma tempestade, afloram. Se nós tivéssemos deixado a cidade menos impermeabilizada, nós não sofreríamos tanto. Dá para dizer que foi corrupção das fábricas de cimento e de asfalto? Não acredito. Isso foi muito mais burrice, escolha ruim. Então, talvez esse seja um espaço bom para professor. Uma vez que nós estamos lidando com o conhecimento, talvez o que nós possamos fazer diante de discussões seja torná-las mais complexas. Seja, em vez da gente simplesmente dar uma resposta meio banal, tipo os culpados de sempre, a gente fazer uma resposta que seja mais enriquecedora. Vejam todos os fatores que entram em tal ou qual escolha. Vejam como tudo isso é complicado, como a situação tal ou qual coisa foi fruto de uma política ruim. Nós temos um aeroporto a 2 quilômetros daqui, que é um lugar totalmente mal colocado. Nosso outro aeroporto é muito longe. Então, teríamos outras soluções? O que seriam? Quer dizer, esse tipo de discussão eu acho que é muito boa. Eu acho muito importante também, como professor, você empoderar o aluno. Quer dizer, pedir para o aluno tomar escolhas, tomar decisões. Que decisões o seu aluno pode tomar que você poderia orientá-lo a tomar? Você poderia dizer, gente, faça isso e não aquilo. Qual o caminho que solução você tem?